Fala fiel, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos acompanhar aqui a notícia atualizada da ESPN, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas agora, vamos para a notícia do dia. Vamos dar os créditos aqui na descrição para a ESPN também. Então agora, sem mais delongas, vamos para a notícia da noite. Bom dia, Mari, bom dia, Bruno, bom dia ao Jailson, ao Breger, ao fã de esporte. Feliz um ano novo para todos nós, né? Olha, o Corinthians já tem data para se reapresentar para a temporada 2025. Será nesta terça-feira no CT Joaquim Grava, aqui no Parque Ecológico do Tietê. Todos os jogadores vão se apresentar para o técnico Ramon Dias. Todos, inclusive Rodrigo Garro. Por que essa ênfase no Garro, né? Bom, o Garro passou o final do ano na Argentina, curtindo com a família, mas no sábado, na madrugada de sábado, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito com vítima fatal. Ele estava conduzindo o carro dele, voltando de uma festa com os amigos, acabou colidindo com um motociclista de 30 anos que morreu no local do acidente. O Garro prestou depoimento na própria madrugada de sábado, fez o teste do bafômetro e no domingo passou por uma audiência. Nessa audiência ele foi indiciado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Teve habilitação suspensa, mas foi liberado para deixar a Argentina para se apresentar ao Corinthians para trabalhar. Inclusive a informação nossa da ESPN é que ele chega na noite desta segunda-feira e amanhã vai estar no CT Joaquim Grava. O Corinthians entrou em contato com a defesa do Garro, com a Justiça Argentina e ofereceu apoio e obviamente se colocou à disposição no que precisar. A gente vai ouvir uma palavrinha do Armando Mendonça, que ele é o vice-presidente do Corinthians, mas está exercendo a presidência nesse momento em que o Augusto Melo está de licença. Tá aí, como eu disse, o Armando Mendonça, que é vice-presidente do Corinthians, mas está exercendo a presidência de maneira interina, porque Augusto Melo tirou uns dias de licença. O Corinthians que se reapresenta amanhã e vai ter apenas 9 dias de preparação para estrear na temporada 2025. O primeiro jogo é contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, no dia 16 de janeiro. É o menor tempo de preparo do Corinthians desde que o calendário foi ajustado após a pandemia, né? Isso é, sem um ano invadiu o outro ano. Bruno e Mari. Esse eterno ajuste, e que na verdade não ajusta muita coisa também, né, Mari? Porque os campeonatos estaduais também antecipados, por conta do calendário que vai ser complicado no meio do ano, os times não vão ter pré-temporada. Vamos girar então os clubes da capital paulista, Mari? Sim. Na ordem. Tá. Por que você definiu essa ordem? A ordem de grandeza? Não, é alfabética. Corinthians, C. Tá bom. Pode ser? Pode. Eu nem Começando sei então pelo Corinthians com o Rafael Valente, certo? Que está conosco. Vamos lá, Rafa, trazendo as informações então em ordem alfabética do Corinthians. Tá legal, Bruno. Boa tarde para você, para Mari, para os amigos do estúdio e para o nosso fã de esporte. Olha só, o Corinthians já tem data para começar a temporada 2025 oficialmente. Será nesta terça-feira, na parte da manhã, no CT Joaquim Grava. Todos os jogadores vão se apresentar para o técnico Ramon Dias. E quando eu digo todos, está incluído, claro, o Rodrigo Garro. Por que o Rodrigo Garro em especial? Bom, ele curtiu as férias, né, o final do ano na Argentina, mas na madrugada de sábado ele acabou participando, estando ali num acidente automobilístico que teve uma vítima fatal. Ele estava conduzindo o carro dele, que se colidiu com um motociclista de 30 anos que morreu no local mesmo do acidente. No mesmo dia, o Garro prestou depoimento, fez o teste do bafômetro. No domingo, participou de uma audiência e foi indiciado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Por enquanto, ele está com habilitação suspensa, não pode mais dirigir. O processo vai correr lá na Argentina, não tem um prazo para finalizar, mas ele foi liberado para viajar para o Brasil para poder trabalhar aqui e continuar a carreira dele no Corinthians. Inclusive, deve chegar em São Paulo na noite desta segunda-feira. O Corinthians está atento à situação, já falou com o Garro, com o staff do Garro e ofereceu ajuda. A gente vai até agora ouvir a palavrinha do Armando Mendonça, que é vice-presidente do Corinthians e que nesses dias, pelo menos no final do ano, ele estava como interino na presidência do clube. Sobre o Garro, o que nós esperamos é dar todo o apoio para ele. Eu acho que ele precisa desse apoio. É um atleta exemplar, é um profissional exemplar. Infelizmente ocorreu uma fatalidade
e ele está muito bem representado na Argentina pelo advogado dele, e o Corinthians está totalmente à disposição para ajudá-lo no que for necessário aqui quando ele voltar, para ter toda a assistência necessária para que ele possa desenvolver o trabalho dele com tranquilidade e profissionalismo. A gente entende que é um momento muito difícil para o atleta, e o atleta ele prefere voltar pro Brasil para se reapresentar junto com a sua equipe, com os seus companheiros no dia 7 e voltar a treinar, que para ele vai ser melhor. Tá aí, como eu disse, o Armando Mendonça, que é vice-presidente do Corinthians. O Corinthians que se reapresenta amanhã e vai ter exatamente 9 dias de preparação até a estreia no Campeonato Paulista, que é contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. E Bruno, Mari, só um detalhe para complementar: o Corinthians, que por enquanto não contratou ninguém para essa temporada 2025, mas viu a saída de muitos jogadores. Eu vou listar eles aqui: o Fagner, o Pedro Henrique, o Rony, o Juan Oliveira, o Caetano e o Matheus Araújo. Eles foram as saídas do Corinthians de 2024 para 2025. Volto com vocês aí. Em relação ao Corinthians, não precisa contratar realmente, porque contratou um caminhão de gente, muito dinheiro envolvido. Então, o elenco bem tranquilo para mim, fechado. Ramon Dias já sabe o que consegue fazer com os jogadores que tem lá. Agora é só pegar o mesmo time com a pré-temporada e tudo mais. Muito do que foi gasto na temporada ou nos últimos anos, as parcelas vão caindo agora também. Tem que pagar, é a realidade. Tem que pagar o que foi feito no meio do ano, porque não foi normal. O Corinthians contratou mais do que um time, praticamente. Foi muita gente. E gente, não gastou tanto na contratação, mas tem luva, tem salário, que são altíssimos. Então você não tem que contratar agora, você tem que pagar aquela conta e já deixar. Mas não pode perder elenco. Porque um toma cartão, o outro amarelo. Aí ainda tem disputa de... Mas eu acho que nesse sentido isso vale para o São Paulo, porque ele está perdendo 2 jogadores que acho que para o elenco eram importantes, o Rato e o Nestor. Sim. Não eram? Sim. O Rato ainda mais para mim, assim, porque o Rato, ele ali no meio campo, enfim, ele era um cara ofensivo que eu dava em 3 posições diferentes, assim, o Rato jogava nas 3 ali. Só que a aposta é o Oscar. Porque então, a gente entendeu que ele liberou 11 jogadores, um volume muito grande de jogadores que não atuavam e que até para conseguir pagar o Oscar. Igual o Corinthians. Mas você tem, acho que pelo menos o Rato e o Nestor eram jogadores importantes, são jogadores importantes no elenco. O Corinthians, assim, é igual liberou a quantidade de jogadores, mas são jogadores que já não faziam tanta parte do elenco, assim. Só o Fagner agora acertando com o Cruzeiro, e vai ter que ver quem vai ficar no banco do Mateuzinho. Mas de resto, não vejo tanto... Ninguém vai fazer falta? Pedro Henrique? Não, né? Pra mim, na minha opinião, não. Você não vai chegar aqui, daqui 3 meses, analisando o Campeonato Paulista, falando, o Corinthians assim, também não contratou no início do ano. Não acho ali, tem a lista ali, Eu não só nomes mais pesados assim, o Fagner, na lateral direita, que estava revezando ali. O Caetano quebrou um galho também na zaga, hein? Mas também a torcida não morria de amores pelo Caetano também. Ficou marcado, ser sinceros. Exatamente. O Pedro Henrique, que entrou ali no revezamento, ali no ataque, mas o elenco em si, o elenco do Corinthians, a gente até brincava aqui no final do ano que a torcida do Corinthians não queria que 2024 acabasse, que não queria que a temporada acabasse, que era para continuar já entrar a temporada de 2025. E a questão do Fagner, o que acho que mais gera debate entre os corintianos, não é nem a saída, mas o fato de ter renovado o contrato há pouco tempo. Esse talvez tenha sido o erro da atual gestão, né? Ter renovado com o Fagner e agora emprestá-lo pagando o salário. Então, o ponto o Fabinho explicou, Fabinho Soldado disse que no momento fazia sentido renovar com o Fagner e de fato ali o Corinthians não tinha contratado o Memphis, não tinha engrenado com o Ramon Dias. O Ramon Dias nem tinha chegado quando o Fagner renova. Então, era de fato um outro momento e é legítimo um clube entender, olha, agora a realidade é outra, o time se estabilizou, tem novas lideranças, não precisamos mais do jogador, até por conversar com o técnico, certamente o Ramon Dias foi consultado, deve ter dado sua opinião sobre a permanência do Fagner ou a saída. Agora, o que pega é o Corinthians ficar refém de um modelo em que precisa pagar o salário. Ainda mais
para um clube que vai concorrer com o Corinthians. Então, ali era para, o Fagner não está mais nos planos, isso daí eu acho uma explicação plausível do lado do Fabinho. Mas não adianta nada se continuar pagando. Só que a engenharia financeira não é favorável. Então, o Corinthians poderia ter feito de uma forma diferente, até por estar respaldado pela renovação de contrato. Não, e pro Cruzeiro também, que tá gastando uma bala em todo mundo. Mas você está emprestando pro Cruzeiro, como o Breler falou bem, que vai brigar diretamente com você. O Cruzeiro está pagando dinheirama para todo mundo e por todo mundo, e aí o Corinthians empresta pagando o salário. E nem precisava, nesse caso, Jailson, de envolver o Fagner numa negociação em que o Cruzeiro precisasse pagar por ele. Mas já se livrando do salário, o Fagner é um jogador com mais de 30 anos, esse tem dinheiro, dificuldade. Você vai reinvestir esse dinheiro do salário em um jogador para mas aí posição. É que isso entra naquela história do jogador quando conquista muito pelo clube, é algo que o jogador conquistou em campo. Aí o clube vai, renova o salário, muitas vezes por um tempo longo, e o salário é alto. Sim. Porque o jogador é um ídolo do clube. Mas você só se livrou, desculpa falar dessa forma, mas você só se livrou da imagem do Fagner como jogador do Corinthians. Porque você vai continuar pagando por ele. Então, é mais ou menos, me parece, o caso do que acontece no Palmeiras com o Rony. Não é? Porque o contrato foi renovado por valores altos e é algo que o Rony conquistou em campo. Agora não sabe se fica, se tem um interessado, se tem que pagar parte do salário. Não, é isso que eu tô falando. Por exemplo, se a Leila chega agora e empresta o Rony pagando o salário... Era mais fácil ter o Rony no elenco. Era mais fácil ter o Rony lá. É isso que eu tô falando. Você continua tendo um jogador como opção dentro do elenco, sabe? Você só se livrou da figura. Só se livrou da figura. Só se a torcida, a gente não aguenta mais ter esse cara que, pelo amor de Deus, não tem clima. Tal. Por exemplo, o Breler citou o caso do Andrés no escorregão. A torcida do Flamengo não suportava ver a imagem do Andrés Pereira vestindo a camisa. Então a gente vai emprestar, vai se livrar do cara. Só se for esse o caso. Não sendo esse o caso, mas tem uma você está emprestando e pagando o salário. Não, mas tem uma diferença que quando o Palmeiras renova com o Rony, ele ainda era um cara ali que disputava a posição, era titular. Era titular. Importante pro Abel. O Fagner, quando renova com o Corinthians, já tinha a experiência e muito do argumento é pela liderança. O Corinthians perdeu vários caras que foram campeões. Sim. O Fagner vai ser essa reserva aqui para passar experiência para um cara, para o Mateuzinho. Ok. Só que como o Corinthians é um clube endividado e tem várias dívidas com atletas do seu elenco, o Fagner também usou isso para, vocês me devem, então vamos jogar aqui no salário, diluir um pouco dessa dívida em salário, e o Corinthians fica refém disso, porque não consegue pagar um salário compatível com a realidade do Fagner. O Fagner hoje é um jogador que ele vai chegar no Cruzeiro sem garantia de ser titular. Não. Pelo contrário, eu entendo até que é a opção ao William. Exatamente. Mas precisa dar esse devido valor. O Fagner, como reserva e um jogador com mais de 30 anos, vale o que o Corinthians paga para ele? Não vale, mas o Corinthians foi obrigado a pagar porque tinha dívida com o jogador. Mas ainda assim, eu vejo que poderia fazer um modelo de negócio melhor com essa transferência não faz nenhum sentido pagar parte do salário do Fagner, sendo que o Cruzeiro está, de certa forma, reforçando o rival que quer brigar no mesmo Mas o Cruzeiro sabe disso, né? Sim, claro. O Cruzeiro sabe. O Cruzeiro não vai falar, não, eu vou pagar o salário completo. Não, ainda mais o Alexandre Matos. Exato. Mas é isso, a justificativa técnica do Fabinho Soldado, eu entendo. Renovamos no momento, hoje o Corinthians está num outro patamar, digamos assim. O que não é compreensível é a maneira como porque eu acho que quando foi renovado, se não me engano, ainda não estava o Fabinho. Não, já estava. Já estava? Já. Foi no meio do ano. Antes da chegada do Ramon Dias. E a gente não sabe também o quanto, eu não sei, mas de repente essa liderança do Fagner foi importante também nessa reta final do campeonato. Mas eu acho que tirando a parte financeira, acho que foi bom para todo mundo. O Corinthians não está lamentando tanto, e eu acho que pro Fagner não, mas eu acho que o problema do Corinthians é a parte financeira. O que o corintiano está lamentando é isso. E agora também se vai trazer um jogador para ser um reserva, né? Para ter esse elenco, né? Não, o Mateuzinho foi muito bem, mas a gente sabe a característica dele. Lateral de apoio, tem ofensivo. Tem jogo que às vezes é um lateral que segura um pouco mais, E o Fagner fazia essa função. Tava fazendo esse revezamento. Precisa buscar alguém com esse perfil do Fagner, não do mesmo tamanho do Fagner, até porque dificilmente se vai. Fala, Fiel. Agora, Ramon Dias fala sobre a situação de Rodrigo Garro em retorno para a pré-temporada do Corinthians. Isso mesmo, Fiel. Estou aqui no site do meu timão e o Ramon Dias falou sobre o Rodrigo Garro, do retorno dele.
Né? Na noite dessa segunda-feira, Ramon Dias desembarcou no aeroporto de Guarulhos na reapresentação do elenco, marcada na terça, dia 7. O treinador falou sobre a situação do meia Rodrigo Garro, isso mesmo, Fiel. Em rápido contato com a imprensa, o técnico argentino não se aprofundou a respeito do acidente envolvendo o meia corintiano, que foi indicado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela morte do motociclista no sábado. Ramon Dias afirmou que confia nas investigações do Poder Judiciário argentino. Com certeza é uma situação muito difícil, mas será solucionada. Muita fé na justiça argentina, falou Ramon. O camisa 10 do Timão também desembarcou no aeroporto de Guarulhos nesta segunda-feira. Rodrigo Garro, porém, utilizou uma saída alternativa e não atendeu a imprensa presente local. A fatalidade ocorreu na madrugada do último sábado, em que o general Pico, na entrevista da província de La Pampa, elevou a morte de Nicolas, de 30 anos, que dirigia uma motocicleta. Enquanto o jogador pilotava uma Dodge Ram, apesar da presença de álcool no sangue, o atleta não houve agravante por consumo da substância. O meia aguardará julgamento em liberdade e seguirá à disposição do Timão. Além disso, Ramon Dias foi questionado sobre expectativas para 2025. Após terminar com 9 vitórias consecutivas no Brasileirão, recorde dos pontos corridos, o treinador destacou que quer erguer uma taça pelo clube. Neste ano, o Corinthians disputará Paulista, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. É isso aí, fiel. Esse foi mais a notícia do dia. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vai, Corinthians!